Olá, bom dia a todos. Eu sou Nídia Saraiva, responsável por este canal, o Se Ligue e Vem, e o nosso objetivo aqui é falar sobre finanças, levar um pouco de conhecimento financeiro para a vida de todos nós. Profissionais de finanças ou aqueles que pretendem entender um pouquinho mais a relação do dinheiro na sua vida. O meu objetivo aqui é falar de maneira descomplicada, de maneira que você possa entender e que você possa, de fato, acrescentar finanças na sua vida e encará-la como qualquer outra coisa. Desmistificar finanças. O Se Ligue e Vem foi criado para isso. Se tiver sugestões de assuntos, por favor, pede aqui embaixo que eu faço questão de gravar um vídeo para você. Gostando do vídeo? Dá um like, por favor, me ajuda no canal, se inscreve, porque assim na hora que eu postar novos vídeos, você recebe. Hoje eu estou fazendo um vídeo a pedido de uma pessoa muito especial, que me pediu para falar sobre orientação financeira, ela pretende trabalhar com isso. Eu tenho um primeiro vídeo gravado, por favor, puxa ele aí, recomendo que você assista. Esse primeiro vídeo fala sobre o papel do orientador financeiro, aquilo que a gente não pode esquecer como profissional de orientação financeira. O objetivo deste vídeo é falar da orientação em si. O que a gente deve ter em mente quando a gente se aproxima do nosso cliente, quando a gente começa a fazer a orientação financeira. Então os vídeos se completam, não esquece disso, tá? Assiste o primeiro e depois assiste esse. Então vamos lá? Os 5 passos para uma orientação financeira. Primeiro, a gente não pode esquecer que a gente vai ser procurado por alguém, tá? Para essa orientação financeira, por alguém que provavelmente tem um grande objetivo na vida, então ele precisa encontrar caminhos para atingir esse objetivo, ou então alguém que está com problemas financeiros, está endividado, está em vias de se endividar, e ele está querendo sair, ou ela está querendo sair dessa situação. Primeira coisa que a gente não pode nunca esquecer é que as pessoas têm valores diferentes, têm vontades diferentes. E não existe o certo ou errado quando a gente fala em gastar dinheiro, tá? Se você gasta o dinheiro que você já tem, é um direito que você tem, tá? Nem é certo guardar todo o dinheiro da vida, nem é errado gastar todo o dinheiro da vida, tá? O que é errado quando a gente fala em finanças é fazer as coisas de maneira não consciente, ou seja, fazer hoje e se arrepender amanhã. Isso sim nós precisamos evitar, tá? Então não existe o certo. A pessoa pode querer viver como se o dia não fosse, o amanhã não existisse, é um direito que ela tem, tá? Nós, como orientadores financeiros, não podemos dizer que ela está errada. Nós simplesmente podemos plantar algumas coisinhas, algumas minhoquinhas na cabeça dela para ela pensar a respeito. Ela pensar a respeito, ela decidir. Beleza? Então precisamos ter isso muito em mente, que não é porque eu tenho valores que o meu cliente vai ter exatamente os mesmos valores. Eu preciso respeitar os valores dele e eu preciso orientá-lo de acordo com os valores dele, tá? Então vamos lá aos 5 passos, o básico para a gente fazer uma orientação financeira, bem basiquinho mesmo. Passo 1, saber ouvir. Nosso papel é ouvir, 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 ouvir. Eu preciso estabelecer com esse meu cliente um vínculo, eu preciso estabelecer com ele uma confiança, eu preciso fazer com que ele conte para mim coisas que normalmente ele não contaria. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Isso não vai acontecer se ele achar que eu posso contar para outra pessoa o que ele contou para mim. Então tome cuidado com isso. Assegure que o sigilo vai ser mantido, assegure que o que está sendo conversado ali não vai ser dito para ninguém. Isso inclui, por exemplo, relações de casais, por exemplo, ou de pais e filhos. Não interessa quem é, não vai ser contado. Uma boa maneira de, inclusive, você mostrar que isso não vai acontecer é não caindo naquela falha que às vezes as pessoas cometem. Naquele ímpeto de dizer, olha, como eu sou um bom orientador financeiro, como eu já orientei muita gente, a gente começa a puxar casos, a dar exemplos. Os exemplos são válidos, gente, os exemplos são bem-vindos, desde que a gente não cite nomes
ou desde que a gente não cite detalhes que possam identificar a pessoa. Então, detalhes da história, coisinhas do tipo, entendeu? Tome muito cuidado com isso, senão teu cliente vai pensar, ele está me contando do orientando de ontem e amanhã eu vou ser o exemplo do que não deve fazer para o próximo cliente dele. Então, tome cuidado com isso. Precisamos ouvir muito, ok? 2. Nós precisamos saber perguntar. Um bom orientador financeiro é um bom perguntador, tá? Nós perguntamos de maneira a fazer com que o cliente nos conte algumas coisinhas. Tudo bem que às vezes nessa conversa de perguntas e ouve, perguntas e respostas, pergunta, ouve, talvez a gente perca um pouquinho do foco. Não tem problema, tá? Quando a gente perde um pouquinho desse foco, a gente pode continuar conduzindo a conversa e depois traz de volta para o foco de novo. Por quê? Se você parar, olhar para o teu cliente e falar assim, olha, você fugiu do foco. Nosso foco aqui são gastos, ele já vai tomar um susto e vai ficar de pé atrás. Não é isso que a gente quer uma aproximação, a gente quer com que ele confie na gente, a gente quer com que ele se abra, tá? É um confessionário. Então, nós precisamos muito saber perguntar, tá? Até porque são nessas perguntinhas que algumas coisinhas vão saindo e a gente pode perguntar outras coisas, relações familiares, relações com amigos, como é que a pessoa enxerga algumas coisas na vida, como é que ela, ela encara, como é que é trocar de carro, como é que é se vestir, o tênis que ela calça, quais são as relações que ela tem com o consumo dela, tá? O que ela pensa no momento que ela consome alguma coisa. Isso para a gente é importante, isso vai dizer muito sobre os valores que ela tem, vai dizer muito sobre o que para ela é importante. E não estou aqui para julgar o que para ela é importante ou não. Eu estou aqui para entender e perguntar. Quando eu entendo e pergunto, eu consigo já formar na minha cabeça o que está acontecendo de ruim, de torto, de não muito corretinho na vida dessa pessoa, na vida do meu cliente. Tá? O que eu posso fazer a partir disso? Eu posso, de novo, fazer perguntas que encaminhem essa conversa, que encaminhem essa orientação financeira para algumas luzinhas, para algumas estradas diferentes. Nunca vai ser uma estrada só, sempre vai ter várias estradas, tá? Mas vai ser uma maneira de começar a perceber que existem sim saídas e vamos enxergar quais são, tá? Enquanto o meu cliente não se conscientizar da situação que ele está, do tamanho do problema que ele tem, ele não vai conseguir encontrar esses caminhos, essas saídas, tá? Mas, chegando nesse ponto, é importante que a gente lembre da quarta coisa. Nós não podemos ser muleta. Se nós entrarmos naquela situação de pergunta, responde, pergunta, responde, encontra o problema e dá a resposta, amigo, seu plano de ação vai ser este, faça isto, vai lá e executa, nós vamos virar muleta. Ao invés de nós estarmos promovendo uma consciência financeira, ao invés de a gente estar promovendo alguém que comece a ter controle do que faz com o seu dinheiro, controle das decisões que toma financeiramente, ao invés de tomá-las por impulso, de tomá-las para mostrar alguma coisa para alguém, essa pessoa começa a se conscientizar de que isso de repente pode estar levando ela para a ruína. Ao invés de a gente estar promovendo essa conscientização, a gente vai estar alimentando uma pessoa que vai se tornar dependente de nós. E toda vez que acontecer alguma coisa na vida dessa pessoa e ela precisar tomar uma decisão, ela vai pegar o telefone, vai nos ligar e vai dizer, está acontecendo isso, o que eu faço agora? Gente, não caiam na tentação de dar a resposta pronta. Nunca. Por mais que para você essa resposta pronta seja clara, seja o único caminho,
Não faça isso. Se nós virarmos muleta na vida de alguém, vai significar que todas as vezes que ele tiver um problema, vai nos ligar. Enquanto as coisas caminharem bem, enquanto as respostas que nós dermos, os caminhos que nós apontarmos, o plano de ação que a gente determinar estiver ok, tá tudo bem. Ele vai ficar feliz e satisfeito. A partir do momento, primeira vez que nós indicarmos alguma coisa que não der certo, a culpa será toda nossa. Não esqueçam jamais disso. Nós estamos ali para levar aquela pessoa, levar aquele cliente a tomar as suas decisões, a enxergar a sua vida, a enxergar seus gastos. Nós não estamos ali para tomar conta da vida dele, tomar as rédeas da vida dele. Isso não. Então, através de perguntas, mostre caminhos. Olha, se você fizesse tal coisa, você já pensou em tal coisa? Você já pensou que quando você fez isso para mostrar tal coisa, na verdade você criou um grande problema na sua vida? Você percebe que quando você fez essa compra sem antes avaliar, você criou uma situação onde agora você precisaria desse dinheiro para outras coisas e você não tem agora? Espera as respostas, tá? Joga as situações e espera as respostas que vão vir do teu cliente. Mas jamais diga, nós vamos fazer isso a partir de agora. Você tem a missão de fazer tal coisa a partir de agora, tá? Venda, aplique. Não, a decisão é dele, tá? A consciência dele e a decisão tem que ser dele, tá? O caminho que vai ser escolhido tem que ser o dele, tem que ser o que ele escolheu, não o que nós determinamos. Quinta coisa. A gente tem muita coisa para falar sobre orientação financeira. Eu prometi para ela que ia ser basiquinho, porque ela precisava disso para logo. Então, posso fazer outros vídeos entrando em alguns detalhes, em assuntos de maneira mais profunda. Ou então vocês pedem aí para mim, que eu faço questão de fazer. Mas qual é a quinta coisa que eu acho que é bem importante nesse momento? Na hora que você começa uma orientação financeira, é produzir coisas palpáveis, coisas materiais. Eu acho que nesse vídeo breve vocês perceberam quantas vezes eu falei em perguntar e responder, perguntar, ouvir, ouvir, perguntar, responder. Quando a gente faz uma orientação financeira, a gente está falando muito de uma grande conversa, uma grande extensa conversa. A tendência normalmente uma orientação financeira dura 4 semanas, você acompanha um cliente por 4 semanas. A tendência que nós temos é que ao final da 4ª semana, o nosso cliente vire para a gente e fale assim, mas peraí, você não fez nada. O que você fez? Você ficou aqui conversando comigo. Como é que a gente vai poder receber por um serviço se a pessoa que está com a gente, se o nosso cliente não tem consciência de que ele progrediu, não tem consciência do que mudou a vida dele? Então, sugiro para vocês que quando vocês fizerem a orientação financeira, vocês produzam a cada encontro de vocês algo palpável, tá? Algo que de fato você possa entregar para o cliente e falar assim, olha, nós chegamos até aqui, tá? Tem várias estratégias? Sim, tem várias estratégias. Posso falar as que eu uso, se vocês quiserem, sem problema nenhum. Posso dividir com vocês as ferramentas que eu uso. Preciso fazer um vídeo só sobre isso, para não ficar muito extenso. Mas, se você criar o hábito de em todo encontro que você tiver com o teu cliente, você entregar algo, dar uma devolutiva para ele de alguma coisa, você vai interiorizar nele a ideia de que estamos progredindo sim, tá? Tá aqui o que nós fizemos, verdade, nós falamos sobre tudo isso, nós chegamos a essas conclusões no nosso encontro anterior. Isso vai ser muito importante para a tua orientação financeira, para a tua relação com aquele cliente. Lembra que, apesar da gente não dar caminhos, a gente pode dar uns insights, né? De repente um fluxo de caixa,
monta aí uma planilha de Excel, ensina a usar, entrega para a pessoa. Ela não precisa saber de Excel, ela só precisa saber alimentar os números. Pense em alguma coisa simplesinha, é um bom caminho, é uma coisa que você pode dar como um brinde para o teu cliente, falar assim, olha, tá aqui, é super fácil de usar, super facinho de você conseguir controlar, você entender onde é que você está gastando. Mas, além disso, além desses mimos que a gente pode dar para o nosso cliente, a gente precisa sim criar uma estratégia para fazer um resumo, entre aspas, do que está acontecendo nas orientações, de como é que elas estão produzindo, tá? Resumo pode ser uma ferramenta? Sim, pode. Realmente não é uma que eu goste, né? Porque eu acho que o texto não ajuda muito. As pessoas olham para um grande texto e botam de lado. Mas pode ser um resumo, mas produz alguma coisa. Beleza? Espero que eu tenha te ajudado a pensar sobre o que é uma orientação financeira e como começar a fazê-la. Eu espero que te ajude, espero que o seu caminho na orientação financeira seja um sucesso. Outros assuntos ou mais sobre esse assunto, por favor, pergunta aqui embaixo. Eu faço questão de gravar um vídeo para você, te ajudando a pensar em finanças, te ajudando a viver de finanças, ok? Foi um prazer ter vocês. Se ligue e vem para o nosso canal. Tchau!